Hoje, vamos abordar um aspecto interessante nas cenas de presépio: a presença dos magos e dos pastores. Embora muitas representações os coloquem juntos, é importante notar que seus momentos no relato do nascimento de Jesus são distintos. Os pastores foram os primeiros a serem notificados do nascimento de Jesus e desempenham um papel crucial na narrativa do presépio. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Como podemos te ajudar? Revisitando os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros nos revelam a chegada do Messias, Jesus Cristo. Mas é no livro de Lucas que somos conduzidos aos sagrados instantes do nascimento de Jesus. Enquanto Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus, João destaca sua divindade, revelando que o Verbo se fez carne, e Marcos inicia com Jesus já adulto. Contudo, é em Lucas que encontramos os detalhes preciosos do nascimento de Jesus, incluindo a narrativa envolvendo os pastores. Nos cenários de presépio, muitas vezes, as representações artísticas usam algo chamado licença artística, que pode ampliar nossa visão, mas também, em alguns casos, distorcer a verdade que pensamos conhecer. Um exemplo comum é a presença tanto dos magos quanto dos pastores em cenas de presépio, embora seus momentos no relato do nascimento de Jesus sejam diferentes. Os pastores, de acordo com a Bíblia, foram os primeiros a serem notificados do nascimento de Jesus e desempenham um papel crucial na narrativa do Natal, entrando na emocionante história do nascimento de Jesus, conforme narrada em Lucas 2, versículos 1 a 21. Naqueles dias, um decreto de César Augusto foi emitido, exigindo um censo para fins de tributação. José e Maria, moradores de Nazaré, dirigiram-se a Belém, cidade de Davi, por serem descendentes da linhagem de Davi, para cumprir o censo. Maria estava grávida, e enquanto estavam lá, chegou o momento do nascimento de Jesus. Sem espaço na hospedaria, Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Na mesma região, pastores estavam nos campos, cuidando de seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória divina os envolveu, causando grande temor. No entanto, o anjo trouxe boas novas de grande alegria para todos: o nascimento do Salvador. Após o anúncio do anjo sobre o nascimento do Salvador, uma multidão celestial junta-se para louvar a Deus, proclamando glória nas alturas e desejando paz na terra. Os pastores, inspirados por este anúncio celestial, decidem ir a Belém para testemunhar o evento divino. Chegando lá, encontram Maria, José e o recém-nascido Jesus, deitado em uma manjedoura, exatamente como o anjo havia indicado. Maravilhados, os pastores compartilham a mensagem celestial com todos ao seu redor. Enquanto isso, Maria guarda esses eventos em seu coração, refletindo sobre sua importância. Os pastores, após essa experiência extraordinária, voltam para os campos glorificando e louvando a Deus. 8 dias depois, o menino é circuncidado e recebe o nome de Jesus, conforme anunciado pelo anjo antes mesmo de seu nascimento. Apesar de não conhecermos os nomes dos pastores ou o número exato, a Bíblia destaca sua importância aos olhos de Deus. Aqui estão alguns pontos essenciais. Os pastores foram os primeiros a serem informados sobre o nascimento de Jesus. Eles estavam ocupados, pastoreando suas ovelhas quando foram abordados pelo anjo do Senhor. Viram e ouviram os anjos louvando a Deus, inicialmente temendo o ocorrido. Acreditaram no anjo e foram com pressa ver Jesus, tornando-se os primeiros evangelistas. Testemunharam Jesus no presépio antes mesmo dos sábios. Apesar da falta de detalhes sobre sua identidade, os pastores desempenham um papel vital na história do Natal, e não devem ser esquecidos. Quando o anjo trouxe as boas novas, não o fez para os fariseus ou pessoas de posição real, mas para pastores, trabalhadores humildes que cuidavam de suas ovelhas à noite. Esses pastores eram considerados pobres e marginalizados na sociedade, colocados no mesmo patamar de desprezo que coletores de impostos e varredores de esterco. Na época de Jesus, os pastores ocupavam o degrau mais baixo da escada social palestina. No entanto, a esses excluídos, Deus escolheu revelar a incrível notícia do nascimento do Salvador. Essa escolha não é apenas um detalhe na história, mas uma declaração poderosa sobre como o Senhor se identificou com os humildes desde seu nascimento. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade, e veio ao mundo por meio de uma virgem israelita comum. Os pastores, representantes do marginalizado,
foram os primeiros a testemunhar e se alegrar com a chegada do Salvador. Esses eventos aparentemente insignificantes têm um significado profundo, mostrando o coração de Deus para com os pobres e oprimidos. Considerando que o Senhor se identificou com os humildes em seu nascimento e ministério terreno, somos desafiados a nos importar com os necessitados. Assim como Jesus foi amigo dos pecadores, devemos encontrar maneiras de nos conectar com aqueles em necessidade e apresentá-los ao Salvador. Os pastores, após ouvirem as boas novas do nascimento do Salvador e testemunharem a adoração dos anjos, decidiram verificar pessoalmente o que o Senhor havia feito. Ao chegarem a Belém, encontraram tudo conforme as palavras do anjo. Jesus estava lá, numa manjedoura, envolto em panos. Notemos como os pastores ouviram e obedeceram ao que o Senhor lhes disse. A presença dos anjos já era um claro sinal validando a mensagem sobre o Messias. Mas Deus queria que os pastores vissem o bebê Jesus, contemplando o Salvador. Eles não hesitaram nem discutiram, mas obedeceram prontamente à mensagem. Os crentes podem aprender com o exemplo desses pastores, cultivando o mesmo desejo de ouvir e obedecer a Deus. Embora não tenhamos a experiência de uma hoste celestial louvando o Senhor como os pastores, temos a palavra completa e infalível de Deus. Devemos reservar tempo regularmente para ouvir a Deus através da leitura das Escrituras e procurar fazer o que Ele nos diz. Pessoas comuns podem compartilhar a mensagem do Salvador. Após chegarem a Belém e testemunharem o Salvador, os pastores não puderam conter sua alegria e louvor, espalhando a notícia sobre o que lhes fora revelado. E todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores lhes disseram. Nessa alegria, não conseguiram evitar contar aos outros sobre sua experiência. Esses pastores comuns, marginalizados em sua sociedade, foram os primeiros a ouvir sobre o nascimento de Jesus e a divulgar essa notícia. Não esperaram ter uma extensa formação teológica. Em vez disso, saíram e compartilharam a experiência de ouvir a mensagem do anjo e ver o Salvador. E nós podemos fazer o mesmo. Muitas vezes, vemos o evangelismo como algo complexo, acreditando que seremos mais eficazes após ler um livro ou fazer um curso sobre o assunto. Livros e cursos são úteis, mas todos os crentes têm a capacidade de contar aos outros como Jesus os salvou. Não precisamos esperar nos sentirmos qualificados o suficiente, pois todos podemos testemunhar sobre a obra salvífica de Cristo em nossas vidas. Se os pastores, marginalizados na sociedade, puderam espalhar as boas novas sobre o nascimento de Jesus, certamente podemos contar aos outros como Jesus nos salvou. Evangelismo não é exclusivo para pastores, líderes de ministérios e missionários, mas para todos os crentes. Ao retornarem a seus rebanhos, os pastores louvaram e glorificaram a Deus. Sua resposta reflete a dos anjos celestiais que adoraram o Senhor após o anúncio do nascimento do Messias. Ao saberem que o Salvador havia nascido, eles ofereceram louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais o seu favor repousa. Tanto anjos quanto pastores glorificaram a Deus naquela noite pelas incríveis notícias da primeira vinda de Jesus. Nós, como crentes, temos ainda mais motivos para adorar nosso maravilhoso Salvador. Não apenas ouvimos sobre a encarnação e o nascimento de Jesus, mas confiamos em sua morte e ressurreição para a salvação. A mensagem do anjo naquela noite, de que Cristo é o Salvador, é uma realidade para os crentes. Saber que Ele nos salvou deve nos levar a regozijar e louvar a Ele. O exemplo dos pastores nos revela como o Senhor se identifica com os humildes e marginalizados na sociedade, escolhendo estar entre eles. Os pastores também nos lembram da importância de ouvir e obedecer ao Senhor, mostrando que pessoas comuns podem espalhar as boas novas de Jesus, e que a adoração deve ser nossa resposta à obra salvadora de Jesus. Ao ouvirmos o relato dos pastores no Evangelho de Lucas, automaticamente pensamos na alegria e na maravilha da primeira vinda de Jesus. Que nossas vidas e legados também levem outros a focar no Salvador. Não se esqueçam de deixar seus comentários e se inscrever para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.